Fraternais saudações. E todas as vezes que falamos em despertar da consciência, em evolução e iluminação espiritual, vem-nos à mente grandes luminares da humanidade dignos que, ao longo da história, abandonaram tudo em espírito de perfeito altruísmo para viverem em absoluta caridade em relação aos demais. E isto pode, por vezes, quando em comparação, criar-nos a errônea sensação de que talvez não estejamos cumprindo realmente a nossa missão de vida, por estarmos nos dedicando dentro do nosso microcosmos aos nossos próprios desafios, às nossas atividades costumeiras e cotidianas. E dentro desse nosso estudo de hoje, pare de pensar excessivamente nos outros, é que sublinhamos este primeiro aprendizado, este primeiro ensinamento, o de que a melhor coisa que nós podemos fazer pelo cósmico, pelo universo, pela humanidade e por nós próprios é cuidarmos da nossa vida. Sublinhe e guarde isto no seu coração. A melhor coisa que você pode fazer pela humanidade é o cuidar da sua própria vida, se distanciando desta ideia um tanto quanto megalomaníaca de que se deveria abandonar tudo em relação aos demais. Esta ideia que por vezes constitui uma espécie de autossabotagem, de cadafalso disfarçado, a fim de nos fazer esquecer dos nossos próprios compromissos e dos próprios elementos que devemos purificar, enaltecer, elevar em nós próprios. Este é um primeiro ponto. É claro, dignos e nítido, que viver em sociedade, viver em conjunto, é um desafio presente na vida do homem desde os tempos das cavernas. Era absolutamente necessário que ele convivesse com outros humanos, que ele convivesse com um núcleo familiar, com um núcleo social, com um núcleo tribal, isso desde os tempos das cavernas, desde os tempos primitivos, a fim de perpetuar a sua própria espécie, a fim de manter o seu núcleo e também a sua continuidade genética. O viver em sociedade é um impulso perfeitamente natural. E é claro que aqui, ao posicionarmos o pare de pensar nos outros, não estamos descartando ou propriamente minimizando a importância da nossa vivência em família, juntos dos nossos amigos, do nosso trabalho e das pessoas que nos cercam. Obviamente que devemos separar os núcleos de convivência que são realmente importantes daqueles que são secundários. E por isso, vamos aqui, esse é o primeiro ponto, dignos, fazermos esta separação. Guarde no seu coração, distingua e separe bem dois tipos de pessoas com os quais você vai conviver. Existem as pessoas centrais e existem as pessoas periféricas. Tal como o símbolo do Sol, na mitologia egípcia antiga, o ponto com o círculo ao seu redor. Ou seja, separe de forma consciente no seu cotidiano quais são as pessoas significativamente importantes, as quais você deve ouvir circunstancialmente, com as quais você deve conviver, com as quais você deve se preocupar, daquelas que são tanto quanto mais periféricas e secundárias. As pessoas centrais são aquelas com as quais você possui, de forma direta, algum tipo de compromisso, que estão de alguma maneira sob os seus cuidados, enquanto que os indivíduos periféricos são conhecidos, indivíduos que esbarram por acidente ao longo do tempo com a sua própria vida, mas às quais você não deve dar tanta importância assim. Isto acontece, por exemplo, nas próprias redes sociais. Por muitas vezes, em nossos tempos modernos, indivíduos tendem a ficar mais entristecidos, tendem a ficar mais abatidos ou se deixar conduzir e elevar excessivamente pelos aplausos das redes e dos círculos sociais que o cercam, não propriamente compreendendo que as redes sociais estão mais no âmbito do periférico do que do central. Ou seja, todas as vezes que você fica dando muita atenção, muita importância, focando o seu coração e o seu sentimento na crítica, no elogio, na falta ou na presença das pessoas nas suas publicações, nas suas redes sociais,
seja onde for, você está tirando o seu foco do centro e o colocando na periferia, junto por vezes de pessoas com as quais você não conhece e nunca virá a conhecer. Portanto, pare de pensar nos outros também no que tange às redes sociais. Isto quer dizer que não lhe cabe propriamente ficar neste jogo de aparência, de ficar tentando mostrar para os outros aquilo que você não é, aquilo que você não tem, aquilo que por vezes você não gosta, sacrificando assim a sua saúde mental, a sua saúde financeira, a sua saúde social, a sua saúde espiritual, para satisfazer os gostos, para satisfazer os anseios de indivíduos que são completamente periféricos na sua própria existência. Este é um exemplo. Um outro exemplo que podemos aqui posicionar do pare de pensar nos outros são as discussões políticas. Vejamos, já até falamos disso numa outra oportunidade, claro, se você está assistindo este nosso estudo 242 até o final, como palavra-chave desse nosso vídeo, deixa aqui 242, exatamente em números 242. Sou um apoiador deste canal assistindo até o final. 242. Vamos aqui cumprimentá-los e posicioná-los com o coração nesses comentários, na medida do possível. Nem sempre é possível responder a todos, mas aqueles que a gente consegue, nós responderemos. Mas é exatamente esse o espírito aqui da questão. Nas discussões políticas, por exemplo, dignos, nós vamos ter isso de indivíduos que por vezes não têm qualquer tipo de proximidade, que não dão a mínima importância à nossa própria saúde mental, às suas próprias saúdes mentais. Eles estão mais na gana, mais no afã de entrar numa discussão. Eles estão querendo descontar, por vezes, fazer sobrepor o seu próprio desgosto, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas frustrações em discussões. Então, quando se entra propriamente em discussões relacionadas a grandes questões sociais, a grandes questões políticas e etc., por vezes isto também constitui uma armadilha. Então é interessante sim que você tenha uma atuação, que você tenha uma consciência, mas não perca o seu tempo excessivamente se dedicando a ouvir, a debater, a propriamente interagir com a opinião dos outros. Foque mais no seu próprio mundo. Se pergunte todos os dias: o que eu devo fazer para o meu próprio crescimento pessoal? Como eu posso cortar pessoas periféricas, excessivas e absolutamente desnecessárias no meu cotidiano? Todos os dias tire pessoas das suas relações, das suas discussões. Escolha, obviamente, pessoas que você tenha como mestres, pessoas que você tenha como instrutores, seja isso de maneira direta, indireta ou espiritual. Tenha também um compromisso firmado com os seus familiares, com alguns amigos, mas não estenda em demasia o seu círculo de pessoas centrais a fim de incluir indivíduos também periféricos, porque desta forma você mais dispersa do que concentra e por vezes entra em discussões, entra em atitudes, entra em conjunturas absolutamente inócuas, vazias e por vezes nocivas. Este é um ponto importante. É interessante que nós aqui também sublinhemos, para finalizar, dignos, que isto não significa egoísmo, mas propriamente egocentrismo. Tem diferença? Sim, há uma significativa diferença, porque enquanto o indivíduo egoísta quer tudo para si e mantém os olhos firmemente posicionados num próprio umbigo, o indivíduo egocentrista é o oposto, ou seja, ele compreende que ele é o centro do seu próprio mundo e na medida em que o mundo dele está organizado, ele consegue também abençoar, iluminar aqueles que estão ao redor. Então ele vai entender que é importante ele cuidar da própria saúde mental, da própria saúde social, familiar, financeira, astral, espiritual, mental, intelectual, social, porque desta maneira sim é que ele vai ser um ponto de luz, um ponto de
iluminação e não propriamente um indivíduo que deve sempre estar sob a luz do outro, ou seja, um indivíduo que vive iluminado, mas é um indivíduo luminoso. Quanto mais próximo do centro nós estivermos, quanto menos nós ficarmos pensando nos outros e mais nos comprometermos com o nosso próprio avanço, menos iluminados nós vamos ser e mais luminosos nós seremos. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.